Eu sinceramente acho que anda tudo doido com esta questão da judicialização da política e com a politização da justiça e acima de tudo com a forma mediática como eu espero que os casos não estejam a influenciar as deliberações judiciais e a forma como fazemos justiça em Portugal. Todos nos recordamos do incidente que aconteceu com Odair Muniz, que culminou com a lamentável e sempre lamentável morte de um ser humano. Bom, nos dias seguintes nós tivemos diversas manifestações, algumas delas feitas de forma pacífica, legítima, outras que despoltaram uma onda de violência na área metropolitana de Lisboa, nunca vista, pelo menos que eu me lembro, nos 48 anos que tenho de vida, não me recordo de ver uma onda de violência como aquela que foi feita. E isto, no município onde eu sou vereador, teve inclusive uma consequência de, a determinada altura, a violência já era de tal forma gratuita e já eram criados incidentes no espaço público de tal forma gratuita que mesmo pessoas que nada tinham de correlação, fosse familiar ou de amizade com Odair Muniz, criaram uma retórica de racismo em cima desta decisão que culminou com a morte de Odair Muniz, e volto a dizer, a decisão é essa de um disparo que eu não vou julgar porque não conheço todos os pormenores, mas que lamento sempre a morte do ser humano, que foi alavancada e foi dado palco por parte da extrema-esquerda a esta palhaçada numa tentativa de condenação coletiva aos agentes da autoridade, fossem eles da PSP, fossem de outro órgão de polícia criminal. Eu recordo-me da época estar na noite dos incidentes num debate no canal Now e de repente, ao final de 2 minutos, 3 minutos de estarmos em debate sobre outro tema, ser interrompida a emissão para demonstrar aquilo que estava a acontecer em diversos concelhos da área metropolitana de Lisboa e a forma como tudo estava a ser incendiado, tudo estava a ser destruído. Bom, uma das situações mais dantescas que aconteceu nesse período foi precisamente o crime hediondo que foi feito em Loures sobre um autocarro, atirando coquetéis de Molotov para dentro do autocarro e deixando o motorista do autocarro, que apenas estava a fazer o seu trabalho, com marcas e mazelas irreversíveis para a sua vida, destruindo a vida de uma família inteira com a situação que ali foi criada. Bom, tempos mais tarde nós temos conhecimento então que os alegados autores deste crime, que para mim sempre foi considerado tentativa de homicídio na forma tentada, ou homicídio qualificado na forma tentada, assim é que é o correto, acabam por ser capturados, entregues à justiça, e o próprio Ministério Público acusa estas pessoas de homicídio qualificado na forma tentada. Voilá, que nas últimas 24 horas, assim meio a miúdo e sem grande protagonismo dado pelas televisões, entendemos que o Ministério Público veio então pedir a libertação destes dois homens, inicialmente acusados pelo Ministério Público de homicídio qualificado na forma tentada, e pedindo que o Tribunal os liberte, e as pessoas são libertas, ficando com termo de identidade e residência e com a impossibilidade de contactar os outros alegados envolvidos neste crime. Eu espero que esta decisão seja uma decisão muito ponderada e que entendam aquilo que estão a fazer, e temos aqui um problema grave. Das duas uma, ou não existiam provas concretas para fazer a acusação do homicídio qualificado na forma tentada, e então temos aqui um erro processual grave, porque a determinada altura pode ter acontecido de terem sido detidas pessoas injustamente, ou, se as provas existem, estar a libertar estas pessoas é qualquer coisa que eu tenho muita dificuldade em entender. Nós estamos a chegar a uma altura em Portugal que o mediatismo das redes sociais, o impacto nas redes sociais, a contestação social ou a vontade popular daquilo que vamos tendo o achómetro e a forma de medir nas redes sociais o que é mais correto ou incorreto, parece que acaba por ter uma influência no mediatismo
daquelas que são as peças processuais e a forma como a justiça penal começa a funcionar em Portugal. E se isto tiver algum fundamento, isto é muito grave. É muito grave no sentido em que nós temos, a justiça tem que ser cega e a justiça não pode ter contemplações de tentar agradar minorias A ou maiorias B, não pode ter esta discriminação positiva ou negativa, a justiça tem que claramente ser imparcial e cega, por isso é que a Estátua da Justiça tem esse simbolismo de ser reta na forma como a sua aplicabilidade é tornada confiável para o cidadão. Eu recordo que quando as sociedades começaram a organizar, têm um princípio de o próprio ser humano abdicar de alguns dos seus direitos em favor do contrato social, percebendo mais tarde que este contrato social e a vida em sociedade têm mais liberdade do que aquela que teríamos se não nos organizássemos com este tal contrato social. O Estado tem este dever e esta prerrogativa de, nas situações em que considera que existe crime, possa ser, mesmo de forma coerciva, possa aplicar as normas aos cidadãos que não cumpram o tal contrato social e as regras em sociedade. Isto tudo obriga a repensarmos não só a questão da justiça, mas também à forma como hoje funciona a mediatização dos casos e à forma como parece que às vezes interessa podermos resolver mais o caso A ou o caso B. E acho que neste caso em concreto, para que o Ministério Público não fique mal na fotografia, para que a comunicação social não fique mal na fotografia e para que a própria justiça não fique mal na fotografia, porque era o pior que nos podia acontecer, era colocarmos em causa a justiça em Portugal, acho que deve ter uma explicação bem cabal e inequívoca em relação ao que aconteceu aqui. Se o erro é processual na constituição de arguidos que determina que fiquem limitados e privados da sua liberdade durante este período, se o erro é agora, se é apenas por timings processuais, o que é que está aqui em causa? Porque no meio disto tudo existe uma família arrasada, existe um homem com queimaduras graves que tem a sua vida destruída e isto não pode continuar assim. A justiça em Portugal tem de facto de ser isenta e eu espero que esteja a ser. Eu quero acreditar porque acredito no Ministério Público, porque acredito nos tribunais, porque acredito na justiça, quero acreditar que tudo aquilo que foi feito tenha um fundamento jurídico muito forte para que possa estar a ser tratado da maneira como está a ser tratado, porque as pessoas estão cansadas dos sentidos dos recursos na justiça que fazem com que José Sócrates esteja à beira da prescrição e que depois dá entrevistas ainda a atacar o líder da oposição, André Ventura, e que ainda é tomado como uma pessoa de bem praticamente perante alguns setores da sociedade. E eu não quero viver numa sociedade onde olhamos para esta politização da justiça de uma forma despreocupada e consideramos que tudo isto é normal porque a polícia cada vez tem menos autoridade, porque os órgãos de polícia criminal cada vez têm menos autoridade e porque eu acredito que todos aqueles que acabam por nos estar a defender no dia-a-dia, que vestem uma farda, que fazem o policiamento, que tentam estar na defesa dos nossos bens e da nossa integridade, ao mesmo tempo podemos ir falar da falta de remuneração, da falta de reconhecimento da carreira, mas eu acho que o mais grave que está a acontecer na sociedade é a falta de reconhecimento da legitimidade dos órgãos de polícia criminal e de olharmos para eles e dizer que qualquer atitude que têm é sempre condenável pela sociedade porque são vistos como alguém que está a fazer um abuso de autoridade e um abuso de poder. E estas decisões judiciais remetem a este pensamento, remetem à forma de nós olharmos e perceber porque é que um homem que ganha menos de 1000 euros por mês anda fardado a colocar a sua vida em risco para defender a nossa integridade e para defender os nossos bens, porque é que a determinada altura deve puxar de uma arma e utilizá-la, sabendo que a partir daqui vai ter uma condenação por parte da sociedade e ao mesmo tempo vai ter uma condenação jurídica que lhe pode prejudicar a vida até aos últimos dias da sua vida. E basta ver, e estou muito atento a um caso também, que é o caso do agente da autoridade que foi condenado
por imagens que passaram na televisão, foi condenado ao pagamento de, creio que foram 24 ou 28 mil euros de indemnização a uma senhora na Amadora. Estou muito atento a esse caso, não vou deixar que esse caso desapareça e se a determinada altura todos tivermos que nos unir para ajudar este agente da autoridade, assim o farei publicamente e terei a consciência de que é um dever cívico todos nós termos uma noção de consciencialização da sociedade para ajudar estes homens que nos defendem se o Estado não os consegue defender quando eles estavam ao serviço do Estado e estavam ao serviço do tal contrato social para o qual nós abdicámos de liberdades, quando digo nós, o ser humano abdicou de liberdades para podermos constituir uma sociedade, abdicámos daquelas que eram as nossas liberdades garantidas e, portanto, aceitámos viver com determinadas regras. Isto não pode continuar como está e acho que este caso não é de sumenos importância e precisa urgentemente de uma explicação, porque eu ao ver as notícias fico muito, mas muito incomodado com aquilo que está a passar de condenações para penas efetivas para coisas que são julgamentos públicos politizados e depois estes pedidos de libertação para algumas questões que isto tem que ser enquadrado, isto tem que ser explicado, caso contrário há qualquer coisa aqui que não joga bem. Eu espero que o Ministério Público, os tribunais, não estejam a falhar em nada, porque eu quero continuar a acreditar que a justiça em Portugal funciona, que os órgãos de polícia criminal funcionam e quero mesmo acreditar que vale a pena lutar por esta justiça, independentemente de considerar também que existe urgentemente uma necessidade de reforma da justiça em Portugal e neste aspecto o Chega tem propostas muito concretas para esta reforma da justiça. Deixo aqui este comentário porque isto de facto hoje ao ver as notícias que são de ontem, mas só hoje é que tive a oportunidade de estar a acompanhar, a comunicação social também não deu grande ênfase porque não lhes interessa esta questão, incomoda-me muito o processo que aqui está. Deixar um grande abraço à família Cacais, do motorista, chama-se mesmo Cacais, é apelido, não é erro, a família Cacais do motorista que acaba por ser a grande vítima deste caso todo, da quantidade de energúmeos que fizeram aquilo que fizeram naquela noite.